Gotinhas de saber. Os mapas na história, há milhares de anos, os mapas já eram desenhados em paredes de cavernas, em madeira e em peles de animais para registrar as terras conhecidas e os caminhos descobertos. Com o desenvolvimento das ciências e de tecnologias para medição das distâncias da Terra, os mapas começaram a representar mais fielmente a superfície conhecida do planeta. A partir das grandes navegações iniciadas pelos europeus no século XV, o desenvolvimento da cartografia ganhou um novo fôlego. Era um meio de garantir a segurança dos viajantes e de representar as diversas descobertas. Novas tecnologias, como a bússola, permitiram grandes avanços. No século passado, com o aperfeiçoamento da aviação e o desenvolvimento da informática, a produção de mapas deu um grande salto. Atualmente, os mapas são produzidos a partir de fotos, áreas e imagens de satélites e são cada vez mais utilizados eletronicamente, descartando o uso do papel. Então, gente, aqui, tá falando pra gente que os mapas já existem há milhares de anos. Eles começaram a ser reproduzidos em paredes de cavernas, em peles de animais, né? A partir das grandes navegações iniciadas pelos europeus no século XV, o desenvolvimento da cartografia, ciência que trata do estudo e da elaboração de mapas. Então, o que aconteceu? A cartografia, no século XV, ganhou um novo fôlego, tá? Ganhou força, tá? E ela, com essa força que a cartografia ganhou, os mapas ganharam o quê? Novas tecnologias, usando bússola, né? Usando a informática, né? A informatização, né? Pouco se usa mapa agora em papel. A gente agora só vê mapas no computador, né? Na internet. Existem mapas ainda, muitos. Lá na escola, lá no Nilopolitano, existem muitos mapas. Mapas grandes, né? E a gente usa, na verdade a gente estaria usando isso hoje nessa aula. Mas agora a gente tem a disponibilidade da internet. Eu vou mostrar algumas fotos de mapas, tá? Vai ficar na própria página da aula, tá bom? O que é uma bússola? É um instrumento de orientação. Quem conhece uma bússola? Então, a tia Bruna vai tentar arrumar uma bússola de verdade e vai fazer um vídeo mostrando ela, tá bom? Imagens de satélite, a gente falou aqui também, É a imagem produzida por um aparelho instalado em um equipamento lançado no espaço. Então, é um aparelhinhozinho que eles lançam lá no espaço e que ele dá toda a imagem. Olha como mudou o mapa antigo, que era desenhado em pedaços de papéis, que eram desenhados em peles de animais e até mesmo em paredes de caverna. Hoje a gente pode ver a nossa Terra, né? Nosso planeta Terra, a gente pode ver por imagens de satélite. Muito legal, né? As coisas vão, né? As mudanças vão ocorrendo, né? Vamos lá, continuando. As linhas imaginárias da Terra. Além de representar a superfície terrestre, com os mapas e os globos, podemos encontrar a localização exata de qualquer lugar. Você sabe como isso é possível? Observe as linhas traçadas na imagem abaixo. Essas linhas são os paralelos e os meridianos, tá? Essas linhas são os paralelos e os meridianos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Os paralelos são todas as linhas, que estão na horizontal, tá vendo? Essas são os paralelos, O principal paralelo é a linha do Equador. Essa principal linha aqui, que a tia Bruna tá mostrando, essa linha do meio. Essa é a principal linha. A principal paralelo é a linha do Equador, que divide o planeta em hemisférios, tá? A linha do Equador, ele divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e o hemisfério sul.
Além dele, outros paralelos recebem nomes específicos. Tem outros paralelos também, mas o principal é a linha do Equador. Ela divide o planeta em dois hemisférios, tá? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Outros paralelos recebem nomes específicos. Trópico de Câncer. Vamos lá, olha aqui, ó. Esse pontilhado aqui, em cima da linha do Equador, é o Trópico de Câncer, tá? Logo abaixo da linha do Equador é o Trópico de Capricórnio, tá? Não esquecendo, ó, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá bom? Essas são o principal paralelo é a linha do Equador, tá bom? Isso aí se chama as linhas imaginárias, tá? Que são as linhas, essas linhas são os paralelos e os meridianos, tá? E a principal linha paralelos é a linha do Equador. Por quê? Porque ela divide o nosso planeta em dois hemisférios, norte e hemisfério sul, tá bom? Mas não esquecendo que tem outros paralelos também, que são importantes. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, tá bom? Esses são paralelos. Agora, os meridianos são esses aqui, ó. Os meridianos são linhas traçadas de um polo ao outro. Tá vendo aqui, ó? De um polo ao outro, tá? O principal deles é o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em hemisfério ocidental ou oeste e hemisfério oriental. Tá vendo, ó? Oeste e leste, hemisfério ocidental e hemisfério oriental, tá bom? Ao serem traçados no mesmo globo o mapa, os paralelos e os meridianos se cruzam, formando pontos. Esses pontos permitem determinar a localização exata de um lugar. Por exemplo, nos globos acima foram traçados apenas alguns paralelos e meridianos. Imagine em qualquer ponto da superfície terrestre existe um paralelo e um meridiano passando por eles. Ao dividirmos a Terra ao meio, temos dois hemisférios. Se utilizarmos a linha do Equador, teremos o hemisfério sul, meridional, e o hemisfério norte, setentrional. Se utilizarmos o meridiano de Greenwich, temos o hemisfério leste, oriental, e o hemisfério oeste, ocidental. Observe no mapa a divisão da Terra em hemisférios. Olha aqui, ó, hemisfério oeste, hemisfério leste. Lembra disso? Então, tudo que está em amarelo é o hemisfério norte, tá? Tudo que está em lilás é o hemisfério sul, tá? E ele está dividido em dois hemisférios, oeste e leste, tá bom? Vocês vão responder os questionários, tá? Na próxima aula será corrigido, tá bom? Então, faça o questionário, tá? Ó, por quais continentes passa a linha do Equador? Vai lá no mapa, veja a linha do Equador e veja quais continentes que ela tá cruzando. Por onde passa a linha do Equador? Ela passa em cima de alguns continentes. Por quais continentes passa o meridiano de Greenwich? Vai lá também, ó, só dá uma olhada, tá vendo, ó? A gente tem os mapas que diz tudo isso pra gente, tá? Em qual oceano a linha do Equador e o meridiano de Greenwich se cruzam? Então, vamos lá. Em qual oceano a linha do Equador e o meridiano de Greenwich se cruzam? Tem um oceano onde essas duas linhas, tá? Elas se cruzam. A maior porção do território brasileiro está localizado no hemisfério? Vai lá também. O globo terrestre em sua superfície plana. Gente, isso aí era uma coisa que a gente ia fazer em sala de aula. A tia Bruna já tinha até separado, né? Uma tangerina, né? Uma laranja. Eu já tinha separado pra gente fazer o globo terrestre. Mas quando a gente voltar, a gente vai realizar essa atividade pessoalmente, tá bom? Você sabe que a forma da Terra é esférica e que nos mapas ela é representada sobre uma superfície plana? Fazer essa representação não é uma tarefa fácil, mas veja como é possível realizar a atividade a seguir.
Com a ajuda de um adulto, faça uma representação da Terra. Você irá precisar de um globo terrestre, uma laranja, uma caneta esferográfica. Depois, siga as instruções. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer para entender melhor a forma do globo terrestre, pode fazer. Pede a mamãe para comprar uma laranja, pede para comprar uma caneta esferográfica, tá vendo? Ó? E tenta copiar. Ó, copia, mais ou menos, os desenhos do globo terrestre, tá bom? Depois, ó, pegue uma laranja, observando o globo terrestre, desenhe sobre ela o contorno aproximado dos continentes. Peça um adulto que corte a laranja na vertical, em duas metades. Retire com cuidado os gomos da laranja. Pegue as duas metades da casca e apoie sobre uma superfície plana. Pressione a casca para que todas as partes encostem na superfície. Então, vamos lá. Quando a gente desenhar na laranja, a gente vai poder observar, né, como se ela fosse o globo terrestre. Depois de partida e aberta, a gente vai poder observar como um mapa, né, como planisfério, um mapa desenhado numa superfície plana. Não é isso? Então, tentem, podem tentar fazer. Se quiser, não é obrigado, porque isso será feito quando nós retornarmos à escola. Como você viu, a superfície curva da laranja já não pode ser perfeitamente transformada em uma superfície plana. Da mesma forma, o globo terrestre não pode ser perfeitamente transformado em um planisfério. Se dividirmos a superfície da Terra em vários gomos, podemos esticá-lo sobre uma superfície plana. Veja o resultado. Olha, pegar o globo terrestre, tá vendo? Abriram ele, tá? Olha como é que ele ficou. Então, o globo terrestre não pode ser visto, né? Ó, a gente tem duas imagens diferentes. A gente vê a Terra, o planeta Terra, no globo terrestre de um jeito, e nós vemos o planeta Terra no planisfério de um outro jeito, tá? Observe que ficam espaços vazios entre os gomos. Os cartógrafos, profissional que trabalha na elaboração de mapas, por meio de cálculos matemáticos, preenche os espaços vazios, esticando os continentes e oceano. Estes ajustes acabam mudando a forma ou o tamanho das áreas, provocando deformações, mas somente dessa maneira é possível representar o globo em um plano. Entendeu? Os cartógrafos, né, que são profissionais que trabalham em elaboração de mapas, eles até tentam, tá vendo? Mas modificam um pouco o desenho, né? Modificam um pouco a imagem do globo terrestre que foi transformado em planisfério. Realizem os exercícios das páginas, tá? Será corrigido na próxima aula. Tá bom? Olha o mapa aqui, ó, 2 mapas pedindo que faça tudo que a gente viu lá em cima, tá bom? Falando dos hemisférios, tá? Falando das linhas, tá? Imaginárias. Não deixa de fazer, não. Preencha os quadros com o nome das principais linhas imaginárias que cortam o planeta. Vamos lembrar. Quem não lembrar, vai lá no texto, vai lá nos textos do livro, pega o seu livro e releia mais uma vez tudo isso que a tia Bruna está lendo para vocês, tá? E responda as questões. A tia Bruna vai colocar mais vídeos sobre a matéria aqui, tá bom? E mais imagens também, tá bom? Bom, o que estudamos aqui nesse modo, a superfície terrestre pode ser representada em um globo terrestre e um planisfério. As linhas imaginárias são usadas para facilitar a localização de pontos na superfície terrestre. A Terra pode ser dividida em diferentes hemisférios, norte e sul, setentrional e meridional, leste, oeste, oriental e ocidental. A representação plana da superfície da Terra apresenta deformações. Então, o que a gente falou nesse capítulo? A gente falou sobre os mapas, né? Como é que surgiram os primeiros mapas. Depois a gente falou a forma de duas maneiras de poder ver o planeta Terra. Tanto no globo terrestre como no planisfério, não é isso? No globo e no planisfério, que é uma imagem plana, onde a gente consegue ver todas as linhas, todos os pontos, todos os oceanos e continentes, né? E no globo terrestre que a gente precisa estar girando, porque é um globo redondo, né? É uma esfera e a gente precisa estar
girando, tá bom? Lembrando que atenção nas linhas imaginárias, lê bastante, presta atenção. A tia Bruna vai colocar outros vídeos aqui falando sobre elas, tá bom? E vamos realizar com atenção todos os exercícios que serão corrigidos na próxima aula.